Agradecemos por mais esse momento que estamos reunidos em busca de conhecimento para que possamos levar para as nossas vidas, para que possamos também com isso aprendermos a servir melhor. E por isso pedimos, Mestre, o auxílio da espiritualidade de luz, para que seja um momento proveitoso e possamos realmente absorver todo o conhecimento, nos aprimorando cada vez mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tudo bem. Então, é a Célia que vai fazer o estudo hoje, né? Correto? Seu áudio está mudo. É correto, terminar, né? Você sabe como que foi que o Lucas colocou? Ele colocou no chat do Skype o vídeo dele. O vídeo que ele mandou, ele botou o link no chat do Skype e aí a gente abre e ouve. Então você põe o link da página do YouTube aqui no chat, então. Tá. Pode seguir o estudo aí, então, o que precisa? Então, fecha, compartilha sua tela. Eu acho que pode deixar aqui só para o pessoal ver, como curiosidade mesmo, porque a gente já deu uma avançadinha nesse equipamento, né? Na aula passada a gente falou, na reunião passada a gente falou, abre ela mais, sabe? Tá no maior? Tá no máximo. Vou soltar aqui, tá? Não tá sem som, né? Gente, espera um pouquinho. Aline, pode desligar. Esses vídeos, infelizmente, hoje em dia no YouTube, tem propaganda nele misturado nele no meio dele todo. Então, é difícil. E a gente não tá conseguindo fazer o áudio, então eu botei legenda, tirei as legendas. Eu acho melhor deixa do jeito que tá. Pode fechar, deixa eu compartilhar minha tela, então. Deixa eu descompartilhar aqui, então. Tá me ouvindo, Aline? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, isso aqui é uma foto daquele videozinho lá, né? Ele descreve no capítulo o que é o motor shunt, né? Ele é isso aqui.
Aí você vai gerar uma energia motora aqui, que vai rodar essa bobina, vai criar um campo aqui dentro, né? O desenho da bobina está aqui, ó. Tem uma, tá vendo? Tem bobina aqui, aqui e aqui, ó. São 3 bobinas. E ela gera um campo magnético, esse campo magnético vai gerar energia elétrica. Eu achei mais interessante, se alguém quiser, em que correntes elétricas resultam dos átomos físicos excitados, formando em sua passagem o consequente resíduo magnético, pelo que depreendemos sem dificuldade a existência de eletromagnetismo tanto nos sistemas interatômicos da matéria física, como naqueles em que se evidencia a matéria mental. Então, ele fala que tudo é energia, que o corpo físico, se a gente for avaliá-lo lá a nível atômico, que a gente já teve uns capítulos anteriores explicando a respeito do funcionamento do átomo, a questão do elétron, o corpo espiritual é idêntico, que ele também é energia, né? Ele fala assim, a passagem explora a ideia de que tanto a matéria física quanto a matéria mental operam sob princípios semelhantes de interação e energia, sugerindo que uma conexão profunda entre o mundo físico e o psíquico, que é o espírito. Então, o capítulo ele vai explicar para nós que o espírito ele manipula o corpo físico através de processos energéticos, de comandos energéticos, né? Não sei se vocês lembram a respeito dos corpos, dos nossos corpos. A gente tem o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o mental, né? o búdico. E essa comunicação entre esses corpos é feita através de indução eletromagnética, que foi os estudos anteriores dos meninos, né? Ele fala assim, a analogia entre o fenômeno eletromagnético e as correntes mentais. Então, ele fala assim, do mesmo jeito que você precisa de um movimento dos elétrons para criar uma corrente elétrica, uma corrente eletromagnética, o cérebro funciona, o corpo físico, o corpo mental nosso funciona do mesmo jeito. Por isso que esses capítulos anteriores abordou a questão do campo magnético, do átomo, do trabalho do elétron, como que o elétron atua dentro do átomo, porque ele vai falar que nosso corpo faz igual, as nossas células, microscopicamente falando, é a mesma coisa, e que o espírito manipula esse corpo físico pelo mesmo processo de indução eletromagnética, né? Ele fala assim, que no córtex e correntes mentais, né? Os átomos da matéria física geram correntes elétricas no córtex, no córtex, no cérebro, existem correntes mentais formadas por átomos de matéria mental. Isso explica que processos mentais têm uma estrutura semelhante às interações físicas. Esse parágrafo aqui no livro dá um pouquinho de nó, mas ele fala assim, as correntes, eu acabei de falar, né, que o funcionamento do cérebro físico é semelhante ao funcionamento do cérebro espiritual. Esse processo de formação de uma corrente eletromagnética que induz o outro a funcionar. Então, por isso que ele fala do motor shunt, que são 2 bobinas paralelas. Então, se você tem um corpo físico e o corpo mental, um vai atuar em cima do outro através desse campo eletromagnético que o corpo mental físico gera para entrar em contato com o corpo mental, ou vice-versa. Ele fala assim, a excitação atômica, a ideia de que o átomo físico excitado geram correntes elétricas e resíduos magnéticos é uma referência ao funcionamento da eletricidade e do magnetismo. Essa comparação pode ser usada para entender como as correntes mentais poderiam operar de maneiras semelhantes. Eu acho interessante pôr lá no grupo o videozinho, porque as pessoas vêm em casa com mais calma, apesar que ele é muito técnico, fala muito de como que gera uma corrente elétrica, como que gera um campo magnético, e a gente já teve esses estudos anteriormente, né? Então, ele está falando
que o átomo, o nosso, que tanto o nosso espírito, para funcionar o corpo físico, quanto o corpo físico entrar em contato com o espírito, que é uma coisa meio que uma depende da outra, porque o corpo físico, sem movimento, sem atividade elétrica, sem funcionar, ele não serve para nada. Mas o espírito é que faz todo o nosso corpo funcionar. Apesar de que, por exemplo, o coração é uma bomba autônoma, né? As células cardíacas, ela independe do cérebro, ela funciona sozinha. Mas todo esse mecanismo, todo esse avatar que a gente usa, ele depende dessa interação eletromagnética entre o espírito e as células do corpo físico. Não é uma coisa macro, a ligação é uma coisa microscópica. Por isso que a gente fala a respeito de eutanásia, que não pode, porque essa ligação, essa ligação do corpo físico com o corpo espiritual, ela vai desdobrando devagar, porque não é uma coisa grotesca, é uma coisa muito sutil, é feita a nível de moléculas, de átomos. Então, essa interação eletromagnética, ela tem que ser desligada lentamente, naturalmente. Então, quando você desliga isso de uma forma abrupta, como, por exemplo, um acidente, o espírito fica muito atordoado, porque ele não percebe o que está acontecendo, né? Aí a gente fala da importância dessas ligações mentais em reuniões mediúnicas, porque se você corta a corrente, você pode, às vezes, até causar a morte do médium, né? Dependendo do circuito que tá ocorrendo. Então, a gente pensa assim, o motor, ele pode queimar, ele vai falar aqui mais na frente tudo que pode causar a queima desse motor. E esse motor aí, na verdade, ele faz analogia que seria o médium, né? Ele coloca assim, eletromagnetismo em sistema interatômicos, né? O texto menciona o eletromagnetismo tanto na matéria física como na matéria mental, sugerindo que as forças que atuam nos níveis atômicos da matéria física também poderiam ser aplicáveis aos processos mentais, indicando uma interconexão entre a mente e a matéria. Então, a matéria mental é a noção de matéria mental. E coloca entre aspas, né, porque foi dado esse nome para melhor entendermos, né? É um conceito mais abstrato que pode se referir aos pensamentos, emoções e estados de consciência. Então, ele chama de matéria mental os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas reações, né? O texto fala que esses estados têm sua própria dinâmica e estrutura. Por quê? Porque depende do espírito, da evolução espiritual daquele espírito, né? Aí, aqui é uma foto mostrando, tentando fazer uma comparação, que o nosso pensamento, ele tem forma, né? Ele é matéria, né? A gente não vê, mas igual a gente não vê as ondas de rádio, as frequências magnéticas dos celulares, por exemplo, mas elas estão aí, né? Ele fala assim, corrente do pensamento. Sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos caracterizá-lo assim, a conta de corrente viva e exteriorizante, como faculdades de autoexcitação e autoplasticidade imagináveis. Então, ele fala que o pensamento, ele exterioriza, ele tem forma, é o que a gente acabou de mostrar aqui nessas fotos anteriormente, né? Ele é plástico, ele acontece, né? O fluido cósmico universal, ele tem forma. O que você pensa é como se você estivesse plasmando uma tela, né? A semelhança do gerador shunt, a chave aberta, desatenção, força mentocriativa baixa. Não haverá conexão. O que ele fala? Quando você pega um gerador de corrente elétrica, se a chave está desligada, você não tem produção de energia, né?
E aí, na mesa mediúnica com o médium, o que seria a chave desligada? Ele coloca um dos pontos como a desatenção, que você não faz a conexão, né? Você não consegue entrar em sintonia com aquele processo que está acontecendo na reunião. A mente concentrada é o circuito fechado, porque você está tentando entrar em sintonia, você está tentando concentrar e vibrar na mesma energia necessária para que ocorra a conexão, que essa conexão é feita através ou do seu mentor ou do coordenador espiritual da reunião. Converge oscilações e as forças mento-criativas geradas produzem uma corrente no campo magnético de resíduo, dilatando o fluxo até que a força atinja o seu valor máximo de acordo com a resistência do campo a que se referimos. É assim, o motor, para ele funcionar, você liga, ele vai aumentando a corrente até que o motor funciona, né? Vai acelerando. Quem dirige vê lá a questão lá daquela rotação, que você tem a hora certa de mudar de marcha, de acelerar, de desacelerar, né? E aqui a questão do médium, quando ele concentra, ele está começando a expandir de uma forma, é como se ele estivesse começando a formar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela vai ampliando de acordo com a potencialidade daquele médium. Ele fala de um fluxo residual, que é o quê? O médium que está trabalhando, ele nunca deixa de ser médium, como a gente falou, né? A mediunidade ela é 24 horas todo o tempo, mas você liga e desliga, né? Você dá o pessoal muito fala assim, vou dar passagem, vou dar passividade, eu vou estar passivo, eu vou deixar entrar em conexão. Então você liga a chave, mas você tem a mediunidade o tempo todo, né? O médium que não pratica, que não desenvolve, que não educa, essa energia residual que ele coloca lá no carro, né? No motor gerador shunt, os meninos explicaram, tipo assim, quando você magnetiza um prego, ele vai ficar um tempo magnetizado, mas se ele ficar muito tempo longe do ímã, ele desmagnetiza. Então, se você está sempre trabalhando com a mediunidade, você está sempre magnetizado. Se você faz isso de forma muito esporádica ou eventualmente, você não fica magnetizado. Então, o tempo seu de concentração, de conexão, vai demorar muito mais do que aquele que está praticando a mediunidade constantemente, né? Aí ele fala da corrente do pensamento. A corrente mento-criativa aumenta até um ponto de saturação, do qual se alonga com menos expressões de potencial no rumo dos objetivos a que se afeiçoa, conforme a linha de desejo. Então ele fala assim, o nosso pensamento, essa corrente mental que a gente produz, ela está muito ligada com o que a gente deseja e com a nossa vontade. E também, eu coloco aqui, isso é uma conclusão minha, com a evolução do espírito, né? Porque você vai produzir pensamentos e vai conseguir ampliar esses pensamentos com uma capacidade vou fazer uma outra analogia que acho melhor. Por exemplo, o médium que ele tem mais espiritualizado, ele tem um campo áurico maior. Nós, réis mortais, nosso campo áurico é muito pequenininho, né? 10 centímetros, 15 centímetros do corpo físico. Mas a pessoa mais espiritualizada, ela tem um campo maior. Então, essa corrente de pensamento dela é mais abrangente, ela pega mais pessoas, ela afeta, né? O magnetismo dela afeta uma região em volta dela muito maior, né? Aqui, a gente colocou aqui, né, que a ligação é feita mente-mente, mas mente-mente depende do nível evolutivo, né? Tanto do comunicante como tanto do induzido como do indutor. Seria o quê? Tanto do médium quanto do espírito que vai dar comunicação e do mentor. Se
se é uma ligação mais espiritualizada, de espíritos de um nível hierárquico maior, a ligação é mente-mente. Se é de pessoas mais materializadas, espíritos mais materializados, a ligação é mais nos níveis básicos. A gente falou disso na semana passada, que ela é feita da cintura para baixo, que o coração é o ponto de referência, né? Se são espíritos mais materializados, mais densos, eles vão comunicar com a gente do chakra cardíaco para baixo. E se é espíritos mais evoluídos, do cardíaco para cima, né? A ligação, né? Eles não explicam aqui como que acontece essa corrente de ligação, por exemplo. O Vicente falou para nós que se liga no cardíaco, o cardíaco pega toda essa área aqui, que é fígado, estômago, né? Então a pessoa vai ter sensações físicas nessa região. Como tem no corpo físico, a gente tem um sistema nervoso, o sistema nervoso simpático e parasimpático, e a medula, ela desce até lá embaixo na coluna, né? Então, isso aí leva estímulos para o cérebro e o cérebro responde. Por isso que ele fala que nosso cérebro ele tem propriedade de indução e condução, de excitação e de desaceleração. Por quê? Porque todo o nosso corpo tem neurônios, né? A gente tem ligação neuronal no corpo inteiro. Se você machuca a pontinha do seu dedo, você sente dor. Por quê? Porque vai nervo até aí, né? Então, tem essa ligação no corpo inteiro. Aí ele fala assim, por que o circuito pode ser abortado, né? Por que essa ligação pode não acontecer? Ele fala assim, sempre que a corrente mental não possa expandir-se, tal negação se faz por diversas causas, né? Ausência do magnetismo residual, que é o que a gente já falou, né? São cérebros primitivos, são os primeiros estágios, a pessoa ainda não tem pensamento contínuo. Eu acho que isso não cabe mais na Terra que a gente habita, porque eu não vejo falar que no nosso planeta tenha seres tão primitivos assim, né? Que ainda não emitem pensamentos contínuos. No reino nominal, ou de pessoas com largo tempo de estresse, profunda e retirada ociosa da espiritualidade, ociosidade espiritual. É aquilo que a gente falou lá, né? Por que a conexão não acontece? Esse magnetismo residual não acontece? Porque a pessoa não pratica, ela não desenvolve, ela não educa a mediunidade dela. É uma coisa muito esporádica, então é a história lá do ferro com o prego. Se você pega o prego e encosta ele no ferro, no ímã, que é um preguinho de ferro, né? Você encosta ele no ímã, ele magnetiza. Se afasta ele está magnetizado. Mas esse magnetismo que você vai fazer com o prego, ele vai durar muito pouco tempo. Mas se você está sempre mantendo ele próximo ao ímã, ele vai estar sempre magnetizado. Então, é a questão do magnetismo residual, do não uso adequado da mediunidade ou do uso esporádico. A pessoa que não é frequente, não frequenta reunião, vai en passant, né? Vai passear na reunião mediúnica, não tem aquele compromisso com o trabalho, né? Ele fala circuitos mentais invertidos. O que é isso? Aí ele está falando lá de novo, né? Ao invés de você ligar as bobinas de forma correta, você ligou os fiozinhos lá de forma errada. Aqui ele fala assim, em razão do monoideísmo vicioso, na maneira das vezes agravada por influências obsessivas. Então, por que o médium às vezes não consegue a conexão? Porque ele não consegue concentrar, ele não consegue relaxar, ele não consegue focar no que ele está fazendo. Ele está ali sentado, mas o pensamento dele está a mil, ou então ele está preocupado lá com os meninos que deixou em casa, ou com a conta do banco. Então ele não entra ele não tá ligado no ambiente, ele está só ali, né? Ele fala assim, deficiência da aparelhagem orgânica. Aí ele fala que também pode ter um problema com o corpo físico do médium, né?
No motor, você vai ver peça estragada, peça gasta, falta de lubrificação. Aqui no médio, ele coloca como enfermidade ou perturbações temporárias, ele coloca muito aqui assim, por exemplo, foi uma coisa que a gente discutiu, eu acho que é uma coisa que a gente pode abrir para discussão, o médium, ele está estressado, ele está trabalhando, ele está cansado, ele não deve ir para a reunião mediúnica. A minha opinião é a seguinte, que a pessoa tem que dar um break, né, uma paradinha, dar uma relaxada, tomar um lanchezinho leve, quando sai do trabalho, e ir para o trabalho. O mediúnico não deixa de ser trabalho. Mas se a pessoa está com uma doença que está debilitando ela fisicamente, é complicado, né? Porque isso é minha opinião, que ela vai interferir nessa ligação, e aí ao invés de ela ajudar, ela vai ter que ser isolada, ou então ela vai perturbar o ambiente. Eu não vejo se alguém levantou a mão ali. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Vicente? Sobre essa questão de aparelhagem ou deficiência? Não sei se ele está aí, eu não estou chegando você. Só queria acrescentar aí no que você falou, porque às vezes a gente acha que, eu disse aqui semana passada, que a mediunidade ela é 24 horas. E se ela for só 1h30 de reunião dentro de uma casa espírita, ela começaria a perder completamente o sentido. Então, ela é 24 horas. E a gente não pode esquecer que se ela é 24 horas, nós estamos ligados 24 horas com o trabalho. Porque para muita gente o trabalho mediúnico circunscreve apenas lá no centro espírita. E não é assim. Olha para você ver, Jesus fala assim, ide ao infortúnio oculto. Ou seja, é nós que temos que caminhar até o infortúnio. Porque ele não vai nos procurar, ele não vai nos achar. Então, e isso é um trabalho de quem? É um trabalho mediúnico. Então, por exemplo, você está num trabalho, numa tarefa, numa visita ao asilo, uma visita lá na colônia, um trabalho que é feito na colônia. A mediunidade está sendo exercida ali. Então, tem muito médium que acha que exercício mediúnico, educação mediúnica, que é apenas participar de reunião propriamente dita. E não é. Eu só queria acrescentar isso, né? Sim. Isabel levantou a mão, hein? Eu queria só, até uma pergunta, um comentário também, né? Porque fico olhando assim, né? Dar um exemplo meu. Às vezes eu estou num dia de trabalho que está lá um monte de coisa e eu estou cheia de coisa e chega assim, eu estou cansada, já tive um dia cheio, mas eu vou para o trabalho, né? Então, porque eu tenho aquele compromisso. Eu sei que não é o ideal, que o ideal é que eu tivesse um tempo, que eu me preparasse, mas às vezes eu estou ali naquela agitação, aquela coisa toda, e aí vem aquela pergunta que a Célia falou, e aí, né, se você, por exemplo, você está lá, eu estou esgotada, meu corpo assim, tá, eu estou um caco, mas eu vou, porque eu acho que isso é um compromisso. Então, mesmo se eu tiver, eu estou com dor de cabeça, eu estou com uma gripe, né, assim, algo que não passe, né, não transmita para o outro, mas eu acho que eu tenho aquele compromisso. Então, por mais que, né, assim, não seja o ideal, eu queria até entender isso, porque eu entendo que é melhor eu ir do que eu não ir, né? Então, por exemplo... Isabel, Sim? tem uma história que é contada num dos livros de André Luiz, que conta a história de um pedreiro, que ele participava de uma reunião mediúnica, então ele trabalhava o dia inteiro, e quando chegava à noite, né, num dia especial da semana, ele ia para a reunião mediúnica. E o André Luiz questiona, coitado dele, mas ele trabalhou o dia inteiro. Eu falo que você só sabe o que é verdadeiramente um serviço de pedreiro quando você faz.
Quando você faz um serviço de pedreiro ou servente de pedreiro, é que você sabe o que realmente é pesado. E esse camarada, quando chegava no dia da reunião, ele trabalhava o dia inteiro naquela luta danada, chegava à noite, ele não tinha energia praticamente nenhuma. E ele ia para a reunião assim mesmo, porque ele tinha o compromisso. Dizia ele que quando ele saía da reunião, ele saía outro. Exatamente, isso que eu ia até... Dá quem tem e recebe quem precisa. É isso que existe, para isso é que existe a chamada corrente mediúnica. Mas eu não estou com a intenção de ir lá para receber, eu estou com a intenção de ir lá para doar. Eu estou doando ou eu estou só recebendo? Porque se for só receber, de certa forma, eu não estou mais atrapalhando do que ajudando. Porque a minha intenção é ajudar, entendeu? Assim, é trabalhar. Se eu tiver, eu estou ali só para receber, não, eu estou indo lá para trabalhar. Eu estou com a intenção de doar. Olha que Entendeu? interessante. Também, não vou citar, não, que eu não lembro qual. Num dos livros de André Luiz também questiona. Mas se o médium está muito cansado, desgastado e tal, é melhor ele não ficar em casa? Resposta: não, é melhor ele vir para a reunião. Por quê? Essa ideia de que eu não tô em condições. Primeiro, a obrigação do médium, a obrigação de todo médium é o seguinte: no dia do compromisso mediúnico da reunião propriamente dito, ele deve ter um preparo melhor. Os outros dias deve-se iniciar o processo. Porque tem aquela ideia assim, não, no dia da reunião a gente prepara só no dia, o resto fica sem. Não. Se a mediunidade é 24 horas, se o mês tem 30 dias, a semana tem 7 dias, então, peraí, é todos os dias. Então, é por isso que a gente tem que aprender, principalmente para nós que estamos participando em reuniões mediúnicas, é vigiar. É fácil? Não, é claro que não é. Mas se fosse fácil, nós não precisávamos de estar numa escola, né? Então, é o seguinte, e outro detalhe também, às vezes você teve um dia desgastante e tal, mas na hora que você entra no portal lá do centro, você já toma um banho magnético. E esse banho magnético, querendo ou não, ele já dá uma reforçada no seu campo magnético, né? Sim, a minha pergunta porque assim, é o compromisso, eu entendo que é o compromisso, mas eu mais ajudo ou eu mais... a minha pergunta eu estou ali para receber ou eu estou ali para ajudar? Eu estou ajudando ainda que eu esteja sem energia, que eu esteja lá cansada, muito cansada, um dia cheio. Mas, é porque você está colocando muita coisa no campo fisiológico. E a Sim. gente precisa de entender o seguinte: grande parte do que a gente precisa nesse processo de trabalho é mais no campo mental. Porque a Célia fez a pergunta assim, se você tiver com uma enfermidade, então, por exemplo, eu estou lá ruim de gripe, com o corpo ruim, porque senão a gente começa a arrumar desculpa o tempo todo para não ir. Aliás, foi bom você falar isso, lembrar isso, porque se existe uma coisa no campo dos trabalhadores mediúnico, é o chamado desculpismo. O que existe de desculpa para o médico não ir trabalhar, para o médico ir numa reunião, e inclusive com a ideia o seguinte: lá tem muita gente, eu não vou fazer falta. Bom, se nós estamos estudando magnetismo, e nós sabemos que pelo magnetismo é que nós vamos atrair os espíritos para a comunicação. Se não existisse o magnetismo, como é que nós iríamos formar uma corrente mediúnica nossa? Então, olha para você ver, independentemente do estado... Quantas vezes eu saí de casa com febre e fui trabalhar na quarta-feira? Não foram uma ou duas, não, foram muitas vezes. Então, quantas vezes eu cheguei a estar doente e fiquei aqui em casa trabalhando, normal. Eu não tenho desculpa para não trabalhar. Agora, o que eu vejo é o seguinte: se o cachorrinho latiu mais forte, o pessoal não aparece para a reunião. Agora, na hora de pedir, aí a gente
né? Eu tenho direito, porque eu participo de reunião, eu estou lá, a espiritualidade tem que fazer por mim. Bom, como diz a Célia, é opinião minha. Eu, dentro do que eu estou estudando, dentro do que eu estou vendo, eu tenho a opinião seguinte: o que vale para a espiritualidade é o esforço que eu estou fazendo para dar a minha contribuição. Vou buscar o óvulo da viúva, gente, é só pegar isso. Uma coisa é você dar porque você tem. Outra coisa é você dar do que você não tem, do que está te faltando. Isso é o óvulo da viúva, está lá, Jesus é claro. Então, naquele dia está me faltando energia, mas mesmo assim eu vou lá. Por quê? Olha bem, às vezes naquele dia que eu faltar, vai ser algum espírito que está ligado a mim, que foi um filho meu, que foi um parente meu, né? Hoje nós temos milhares de reencarnações. Agora, nessas milhares de reencarnações, nós viemos repetindo todos os filhos, todos os pais iguais? Não, é claro que não. Nós fizemos um monte de bobagem por aí, então nós vamos atraindo para o nosso convívio essas pessoas com quem nós geramos débitos com ela. Lei de atração, se não fosse pelo magnetismo, esses espíritos não iam ser atraídos em nós. Falou-se muito aí hoje do imã. Então, o nosso magnetismo, a nossa energia vai atrair, é o imã que vai atrair. Né? A gente fala de afinidade, a gente está achando, do mesmo jeito que você tem afinidade pelo amor, você tem afinidade pelo ódio. Todos os dois geram magnetismo. Então, é por isso que, no mundo espiritual, que vale é o esforço que nós estamos fazendo pelo trabalho. Ô Vicente, dá uma ajuda para a Bel, é assim, a gente teve um estudo, tem um livro que chama O Passe, ele é muito interessante, porque quando você vai dar o passe lá na cabine, a primeira energia passa por você. A espiritualidade está aqui, né, atrás, usando a minha energia anímica, mas tem a dele também. Então, é um circuito, é igual o motor shunt lá, depois você dá uma olhadinha para você ver. Quando você vai gerar energia elétrica para imantar, para poder ocorrer a produção de energia elétrica, você primeiro que tá recebendo. A carapaça do motor primeiro é imantada, para depois ele gerar energia elétrica. Então, quando você entra em conexão, você o ideal, por isso que toda reunião, quando a gente vai para um trabalho, pelas reuniões públicas, lá a gente faz aquela harmonização, não faz? Por que a gente faz fonte viva 15 minutos antes da reunião pública em si? Para as pessoas chegarem, se acomodarem, né? De relaxar um pouquinho. Quem faz a prece, por exemplo, na reunião do Vicente, segunda-feira, não tem fonte viva, mas ele faz um relaxamentozinho lá com a gente. Ó, vou relaxar, né? Vou respirar fundo. Por quê? Porque você dá uma desacelerada. Nisso eu não tenho dúvida não, Célia. O que eu falo é o seguinte, eu também concordo que mesmo você não está num dia bom, você está com alguma enfermidade, a não ser coisas muito sérias, né, graves, é claro que não. Mas você está lá com uma gripe, às vezes até com uma febre mesmo, né, um corpo ruim, mas você está disponível para o trabalho. Você ali é só um instrumento. Então, mesmo que não seja o ideal, ainda assim, eu acredito que é o melhor. Se eu tenho aquele compromisso, entendeu? Senão a gente tem desculpa o tempo todo. Eu tô com dor de cabeça, então eu não vou. Meu filho, eu não vou. Entendeu? Na verdade, então é isso que eu tô falando. Coloca assim, enfermidade é uma doença grave que te impossibilita de se locomover. Agora, ele coloca lá no parágrafo, esse livro que fala, viu, Vicente, não é para a pessoa deixar de ir. Ela vai deixar de ir se for uma coisa grave, uma coisa que impeça dela ir. Mas essas coisinhas do dia a dia, não. Agora, o mais importante que eu entendi também é a questão mental. Se você está muito estressado, está passando por um processo mental, você não vai conseguir desacelerar para poder entrar em conexão. Então, por isso que a gente tem que pensar muito a questão de mente. Mas a função da reunião é o seguinte, Sérgio. Se você não está em condições de dar, você precisa receber. Porque você é um elo desse trabalho.
Você faz parte. Então, no dia a dia, por exemplo, de nossas vidas, nós podemos desgastar mais ou menos. Então, assim, vai chegar um dia que a gente vai estar numa reunião mediúnica, que você vai estar ali para receber, né? Você vai com a intenção de doar. A sua intenção é de doar. Mas o mundo espiritual, sabendo das suas necessidades, o que ele vai fazer? Não. Não é que ele vai te isolar, que você está fora do trabalho, não é isso, não. O isolamento de trabalho mediúnico é outra situação. O que eles vão fazer? Eles vão simplesmente, você está dentro de uma corrente, a função da corrente mediúnica né, de fazer com que haja um equilíbrio energético entre os seus componentes. Então, se eu estou participando de uma corrente onde eu estou mais enfraquecido, eu vou receber um quanto de energia, senão não fazia sentido as duas correntes. Da A gente também tem que lembrar também que é o seguinte, né? Nós também somos espíritos e às vezes necessitados. Qual que é o problema? Mas ele fala, né? Ele fala aqui no capítulo que você vai receber uma indução até saturar, e a hora que você saturar, você começa a trabalhar. Então, é isso que o Vicente acabou de falar, por exemplo. Você está no trabalho e você está com uma energia mais para baixo. E quando todo mundo se liga, a tensão aumenta, que é o que ele explica o funcionamento do motor. Aí, quando você liga, ele não vai correr rapidamente, né? Mas Ô, ele Vicente, vai... desculpa te cortar. Como diz o Vicente, tem o hábito de dizer, né? Ao trabalhador, o salário. Então, se você não tem condições, A Patrícia levantou a mão, gente. Por favor, deixa ela falar. Não sei o que ela quer, Patrícia. Patrícia está de mão levantada. Estou há muito tempo. Meu braço está até pendurado aqui. Não, é porque eu passei por um período muito conturbado. E eu tive essa dúvida várias vezes. Né? Primeiro, quando eu tinha uma impossibilidade física de ir até o centro, que foram durante 2 meses, né, que o médico pediu para eu não sair, então eu não tinha o que questionar. Depois, quando eu fui liberada para sair, algumas vezes, não com muita frequência, mas algumas vezes, eu estava num processo depressivo tão violento que aí eu pensava assim, se eu for, eu vou atrapalhar tudo, eu não vou poder ajudar ninguém. E não fui. Então, agora estou vendo que eu agi de maneira errada. Eu deveria ter ido, né? E outra dúvida que eu estou agora, por exemplo, lá no grupo de animais, na hora de fazer as aplicações, eu ainda sinto dor quando eu fico em pé e custa manter o equilíbrio sem a bengala, né? Então, eu posso fazer aplicação, porque é o seguinte, eu não consigo desligar minha cabeça do incômodo que eu estou sentindo. Eu queria saber como é que fica essa situação, Vicente. Ela é mental. Muita gente acha que o passe é só levantar a mão. Não, gente. Não adianta nada eu levantar a mão se eu não usar minha mente para direcionar a energia, né? Olha que interessante. Vocês já observaram que às vezes Ezequiel chama alguém e fala assim, mentaliza o sol, mentaliza a lua, mentaliza a floresta, mentaliza o mar. Olha para você ver que engraçado. Por que ele está falando para cada um mentalizar um ponto? Ele vai fazer ali ou uma cirurgia ou um trabalho que ele vai precisar da energia desses ambientes. Então, não é a mão do médico que vai resolver a questão é a mente dele. Não é Jesus que fala que o Espírito sopra onde quer? Então, se o Espírito sopra onde quer, e na hora que ele fala assim, busque as energias do sol, naquele exato momento o médico está ligando ao sol, ou à lua, ou ao mar, não importa. E ele ligando, ele está trazendo o quê? A energia de que a espiritualidade necessita para fazer o trabalho ali. Então, você nem precisa de levantar da cadeira para você ir lá. Por quê? Primeiro, você está no trabalho, então houve um esforço. Tá certo? Já houve um esforço seu, então já um ponto para você. Segundo, se você conseguir levantar e ajudar um, bom.
Se você não conseguir, da cadeira você dá sustentação para os outros médicos que estão trabalhando. Esse é que é o detalhe. Porque quando alguém está dando um passe, o restante que não está deve estar auxiliando aqueles que estão fazendo o trabalho. Esse é o trabalho. É equipe. É por isso que é formada correntes. São formadas as correntes físicas, né, animalizada, e a corrente espiritual. Tá bom, obrigada. Muito bem. E aí o exemplo que nós temos aqui do Divaldo, né, quando ele infartou, lembram? Que a Joana de Anjos falou para ele assim, não, levanta, tem muito trabalho lá, ó. E ele, quando ele saiu ficou lá não sei quantas horas, quando ele saiu não estava sentindo nada mais, né? O próprio Francisco, né? Francisco de Assis, eles estavam levando ele num catre, né? Porque naquela época, como não tinha ambulância, então o doente era carregado numa cama. Era uma cama que chamava de catre. Ela é uma cama menor, mais fina. Então ele era conduzido assim. E aí o Francisco estava sendo levado, né, para desencarnar, porque a situação dele era muito crítica. No meio do caminho, alguém vem e vê que eles estavam levando ele, vem correndo e fala, nossa, pai Francisco, pelo amor de Deus, meu filho está assim, assim, assado e tal, tal, tal. Traz ele lá. Leva ele ainda faz ainda o processo de agência de uma cura ali naquele exato momento. Olha para você ver. Ele morrendo. Então, é por isso que eu falo. A gente ainda está numa situação do desculpismo. Né? É claro e evidente, a Patrícia acabou de lembrar aí, ela fez uma cirurgia, ela nem poderia ir, porque ela não poderia dirigir, ela não poderia entrar. Imagina se chega lá e o elevador está com defeito, ela não poderia. Então, isso é bom senso. Nós estamos falando de enfermidade onde a pessoa não tem a mínima condição, né? E até por uma orientação profissional, ele não deve sair. É bom senso. Agora, ele simplesmente porque ele olhou na janela e vai chover, ou o cachorrinho deu uma latidinha mais forte, ele, não vou sair não, porque meu cachorrinho pode estar doente. Não, gente, nós estamos falando, ou porque eu tive um dia estressante. Se eu for pensar em todos os meus dias estressantes e eu não fosse ao centro, eu não iria em nenhum dia, porque todos os dias da minha vida são estressantes. Então é isso. Então vamos terminar aqui, está quase acabando, tá? Nós dá oportunidade para o próximo, né, falar. Aqui vai entrar numa coisa muito legal, que já vai ser um preâmbulo para o próximo capítulo, que acho que o próximo capítulo é bem instigante, vai tirar muita dúvida nossa, né? Aqui está mostrando para a gente como que você entra em sintonia, né? Deixa eu ver se eu abro isso aqui maior. Acho que não vou conseguir abrir maior, né? Então, é assim, ó. Aqui ele está mostrando as nossas ondas cerebrais, né? Que vai ser o fluxo mental, que vai ser o próximo capítulo. Aqui tá só... Tá vendo de 0% a 100% ali no cantinho? Sobe essa barrinha que tá... zero assim, aqui, né? Isso. Sobe, não sobe demais, não para não... Mas ele vai ficar muito grande. Aí, mas aí você regula aí com a barra de rolagem aí. Tá. Então, aqui, ó, esse aqui são as ondas cerebrais. Então, olha para você ver, a gente já consegue provar que a nossa mente produz ondas eletromagnéticas. Então, aqui tem, né, a onda beta, alfa, teta e gama. Não, é delta, teta, alfa e beta. E ainda está faltando uma aqui, que foi descoberta agora recentemente, que é a gama, né? Eu coloquei aqui do lado. Isso aqui... Lembra lá das aulinhas lá dos meninos de onda, né, de frequência, vibração, né? Então, isso aqui está até desenhado, né? Da quantidade de hertz que o nosso cérebro emite, né? E, quer dizer, de fato, isso existe, ninguém está inventando nada, né? E aqui, do lado de cá, eu coloquei assim para vocês assim, ó. As ondas cerebrais geradas pela atividade elétrica dos neurônios, se a gente pensar nas duas bobinas, o corpo físico é uma bobina, o corpo mental é outra bobina, ele induz esses neurônios a funcionarem. E quando eles funcionam, eles produzem ondas eletromagnéticas, que é essas aqui que a gente viu o gráficozinho aqui.
Então, ele fala assim, a onda beta, que é uma onda mais, ela é de 14 a 30 Hz, ela tá foco para estudo. A onda teta, que é de 4 a 7 Hz, é mais baixa, ela está relacionada com meditação, com indução do sono, quando a gente começa a querer dormir. A onda alfa, que é de 8 a 13 Hz, ela está com relaxamento consciente. Quando a gente faz aquele relaxamento, que a gente respira fundo, né? Tá muito ligada com a questão da oração, da intuição. Aqui na onda alfa, a gente tem um processo de cura, que é quando a pessoa entra em um processo de meditação para orar, para pedir, né? Para conexão com a espiritualidade. A onda delta, que está aqui, ó, que é de 3 a 5 Hz, é do sono profundo. E a onda gama, que está cá, que seria cá em cima, que é uma frequência mais alta, ela é de alta concentração e tomadas de decisão e raciocínio. Olha que interessante, né? A gente pensa assim, que a frequência mais baixa, a gente teria essa resposta de tomada de decisão e raciocínio. Não, é quando o cérebro está com uma frequência mais alta. Aí tem a ver lá com os primeiros capítulos que a gente estudou, né? Quanto mais rápido vibra, maior é a distância que percorre, então a conexão com a espiritualidade é maior. Então, aqui na gama, né, 100 Hz, o cérebro, as ondas que o cérebro emite, né? E aqui, para não tirar a função do próximo capítulo, tem aqui também esse daqui, ó, mostrando que a pessoa tá pensando e está emitindo ondas, né? Esse aqui é só para ilustrar, né? E aqui, esse quadrozinho aqui, ó, tá mostrando um mapa mental, que é do próximo capítulo, que é o fluxo mental, né? Então, o que o cérebro faz? Ele resolve problemas, ele comunica, ele organiza os pensamentos, ele concentra, é um ser criativo, ele tem que você pode estudar, né? Tornar o estudo mais agradável, que quando você foca, está concentrado no que você está fazendo, né? Ganha tempo, planeja, lembrar melhor. Olha que interessante, isso aqui é do próximo capítulo que a gente vai estudar, né? Então, o que eu tirei a conclusão desse capítulo é o seguinte, que a gente tem que se preocupar, porque qual tipo de onda mental que a gente está produzindo e como a gente está utilizando esse instrumento, né, que é a nossa mente, que ela é criativa, que ela tem poder de criar, né? Por isso que Jesus fala que nós somos deuses, né? Vocês podem e muito mais do que eu faço. E a gente não acredita nisso. Então eu fiquei pensando assim, se a gente consegue emitir comandos para as nossas células do corpo físico, a gente tem poder de nos curar, né? Comando, né? Comando mental. Porque a célula, ela é um microcosmos. Uma célula é a cópia do nosso corpo físico. Ela tem membrana, que é a nossa pele, né? Ela tem o citoplasma, que é o nosso sangue e o nosso sistema linfático. Aí ela tem intestino, que é o complexo de Golgi. Ela respira, que é a mitocôndria. Ela tem cérebro, que é o núcleo. Olha que interessante. Então, a gente pode mandar comandos para essas células para elas se curarem, porque elas aprendem e elas são inteligentes. E por que a gente não faz isso? Né? Eu namorei um rapaz quando era menino pequeno lá em Barbacena. Ele falava assim, que a gente é criado para não aprender a força mental que a gente tem. Por quê? Porque a gente tira o foco do que é importante para se focar em coisas que não são tão importantes assim. Então, hoje eu estou falando isso para vocês porque a gente está sendo convidado para fazer meditações pelo planeta, né? No dia 31 de outubro, no 9 horas da noite, no meridiano de Greenwich,
9h30 da noite na Inglaterra, né? Seria aqui o quê? 6h30 da tarde. A falange de Maria vai mexer no eixo do planeta Terra. Porque o planeta Terra é um corpo físico, chama Gaia. E ela tem chakras igual a gente tem. E o meridiano de Greenwich divide o planeta no meio, igual o Equador divide no horizontal, Greenwich na vertical, né? E a falange de Maria, essa espiritualidade que passou, né? Nesse horário, está pedindo para a gente vibrar, parar, emitir vibrações de paz e de harmonia para o planeta neste horário. Gente, olha que interessante, está convidando o mundo inteiro para fazer isso. Então, olha o que a gente acabou de estudar aqui. Poder da mente, né? Nós vamos fazer uma grande corrente a nível planetário para curar o planeta, né? E a gente não faz isso quando as pessoas pedem vibrações, né, no grupo. Fazer vibração para fulano que está doente, falando nesse cachorrinho do Williker, né, que é operado de urgência agora. Então, olha que interessante que é essa questão da nossa mente, né? Somos dínamos, né? Eu não sou de eletrotécnica, não, mas a gente é potente, né? A gente cria uma energia potente, e a gente, um dínamo é potente. Agora imagina que nessa sala tem quantas pessoas hoje? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pessoas. É um mecanismo potente de vibração, né? Então, é isso. Eu acho que toda a humanidade está pensando assim, igual a gente agora, né? Nós temos poder de mudar e de vibrar, né? Para cura, não só lá nas reuniões mediúnicas, mas no nosso dia a dia, né? Mudança de atitude, mudança de vibração. Teve um rapaz que falou assim: quando o cara te dá uma freada você no trânsito, põe água na boca e depois espera um pouquinho, cospe a água, porque essa água está envenenada. Ao invés de você ficar brigando, porque não vai adiantar. Ele já te cortou, né? Que bom que ele não te bateu. Como diz, ter autorresponsabilidade com os pensamentos, né? Com aquilo que a gente cria, né? Para a gente e para os outros. Bacana. Obrigada, viu, Célia, pelo estudo. Estava muito bom mesmo. Vicente, qual que é o próximo contemplado? É o capítulo 10, né? Fluxo mental. Eu queria convidar, e ela até saiu aí agora. A gente avisa para ela. Quem que é? Peraí. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que nós vamos voltar lá no Mauro. Acho que esse capítulo aqui vai ser bom para o Mauro. Viu, Mauro? Capítulo 10, fluxo mental. Bacana, então. Mauro, aproveita e faz a oração no final para a gente, por favor. Senhor Jesus, mestre amado, agradecemos a bênção do estudo de hoje. Suplicamos ao Senhor, meu Pai, que continue derramando suas bênçãos em cada um daqui que está trabalhando, nos seus familiares, mesmo aqueles que não puderam comparecer ao estudo, que a tua luz, que a tua paz possa alcançar o coração de cada um. Teu pão de amor e bênçãos, misericórdia, possa ser recebido por cada um de nós ao longo dessa semana, que sabemos que o Senhor nos dá diariamente. Pedimos a Ti que perdoe os nossos erros, as nossas imperfeições, mas que em nome de Jesus possa nos ensinar a perdoar, para que possamos nos libertar e entregar novamente a liberdade àqueles que, na nossa visão, muitas vezes equivocada, têm nos ofendido. Suplicamos ao Senhor que não nos deixe cair novas ou velhas ciladas, tentações criadas por nossa própria ignorância. Que a tua luz, que a tua paz
possa ser com cada um de nós e que possa ser extensivo aos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor seja com cada um. Boa noite.